em impressão digital. Bom, é que normalmente a gente conta fragmentos, pedaços muito pequenos, não tem material suficiente. Esses estão sendo trabalhados, isso está colocando, estou mostrando para vocês um cenário invisível ao olho nu, um cenário muito importante, que eu preciso colocar a pessoa, saber o que aconteceu, o trabalho da perícia, identificar a autoria, materializar, contar o que aconteceu ali, a gente refaz toda a dinâmica do evento só baseado em vestígios. Se eu não tenho aqueles vestígios do local, eu não tenho história, eu não tenho a interpretação do local, eu não tenho dinâmica e não tenho autoria, dificulta muito o trabalho. Então a preservação destes locais, e quando a Carmela me convidou aqui, eu vi assim, pô, é para um público, é aberto ao público, era para conhecimento, é para divulgação, e algo que a gente gostaria de divulgar é isso, o quanto é importante preservar um cenário de crime, porque a gente não precisa estar pisando no sangue para ver que tem vestígio, mas se alguém entrou ali e cometeu um crime, elementos, pedaços, o que for, contato dessa pessoa nesse cenário vai aparecer. Além dessa parte toda que eu coloquei, uma novidade são as câmeras que filmam os locais. Isso tem acontecido frequentemente. Os crimes as pessoas deixam as filmadoras de segurança e elas filmam ocorrências. Nós podemos usar isso, nós temos usado. Não como, então está resolvida a situação, foi filmado, está registrado, não. Nós capturamos a imagem e ela se tornou um vestígio, porque ela está na cena do crime. Mas esta filmagem, elas têm que estar de acordo com a materialidade, com o material, com o vestígio que nós encontramos no local. Então, apesar de ter muito crime que está sendo hoje filmado, ele não significa usar a filmagem, porque ela também pode ser trabalhada. Então, a gente lê a imagem, vê se ela não foi trabalhada, e aí nós confrontamos com os vestígios e contamos toda a história. Ou a computador, no computador, hoje os programas de computador têm nos ajudado bastante. E chegou agora a nós a novidade que é reconstituição facial. Existia um programa de reconstituição facial há tempo já, inclusive americano. Só que eles tinham patenteado o programa e trazia o perfil do americano, e não o perfil latino-americano. Então eles não tinham componentes para a gente refazer a imagem. Então agora nós temos um programa também, e aqui em Porto Alegre tem, onde através de imagens a pessoa é montada, feita toda a reprodução de imagem de um indivíduo, de um suspeito. Tá? Além disso, nós usamos recursos que são de 3D. Então, o que vocês veem hoje em filmes, o que se vê hoje em pegar uma cena de crime, uma historinha e contar ela em 3D e refazer em todos os ângulos de visão, isso é possível por causa da evolução tecnológica. Então, isso a gente tem aplicado também nos nossos métodos da perícia. Tá? O mais importante assim, do que eu trouxe para cá, a gente contar assim, a perícia está evoluindo junto com o nosso trabalho. É importante que os criminalistas saibam, nossos trabalhos demoram para ser resultado. Nós dependemos muito de análise química. Nós temos a análise de DNA, ela tem uma fila de espera, é um trabalho meticuloso, não é igual ao filme, não existe lugar nenhum colocar uma gotinha de sangue e sai o DNA com o nome da pessoa do lado. Isso não existe um banco de DNA em qualquer lugar do mundo, só nos filmes, que ele tem que durar meia hora só, assim como as digitais. Está se propondo aqui no Brasil fazer um banco de DNA, principalmente do pessoal que já está na prisão. Seria até um atenuante do pessoal deixar sangue para um banco de DNA, e aí no momento seguinte poder reconhecer. Mas isso ainda está a ser discutido, se isso é possível fazer. Bom, eu trouxe essas informações para mostrar a vocês a importância de um cenário de crime, vestígios que não são vistos, que devem ser preservados, que fundamentam o trabalho do advogado criminalista depois. Acho que era isso a minha contribuição, Carmela. Muito obrigada. Eu queria ter uma pergunta para as duas professoras. Se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Alguém gostaria? Para qual professora e o nome? Alexandre. A distinção do comando da investigação, da intensidade que vai ser empregado na perícia. Vou citar exemplo. Um caso que tem uma repercussão na mídia maior, o comando da perícia determina um engajamento maior ou não? Sempre vai ser feito de uma forma padrão. Para todos os
Assim, ó, depende da velocidade do inquérito. Tá? Nesses casos de grande repercussão, normalmente o inquérito está avançando e precisa do trabalho pericial, do resultado imediato. Então, ele é priorizado. Tá? Porque nós trabalhamos juntos. Então, à medida que o inquérito ficar pronto, nosso trabalho tem que estar pronto. É assim que a gente trabalha. Um grupo. A utilização do recurso é padrão. É padrão. E olha só, a gente atende uma solicitação de investigação. O perito é só técnico, tá? Nosso trabalho é técnico. Então, nós atendemos solicitação de quem está investigando. Então, depende do investigador dizer para onde ele vai. Diferente dos americanos, por exemplo, que o perito investiga junto. Ele vai descobrindo provas, vai ouvindo depoimentos, nós não fazemos isso. Tá? Nós somos solicitados para fazer determinadas perícias conforme a investigação evolui. Alguém mais gostaria de fazer a pergunta? Então, eu vou encerrar o nosso encontro, agradecer a vocês pela atenção das 5 às 9 da noite que tivemos aqui, numa segunda-feira, geralmente numa terça que nós fazemos. Eu fico muito feliz que esse evento aconteceu, com a presença de vocês, com a colaboração das professoras, dos professores que estiveram aqui. Nós temos livros para... Até eu estava contando quantos tem presente aqui, eu tenho livros para cada um, os que ficaram até o final. Lógico que aqueles que já ganhou, né? Daí vamos deixar para o próximo, porque vamos oportunizar. E nós tivemos doações de vários livros da editora Ímpetus, da editora Leuve, da editora Revista dos Tribunais, a editora Atlas também. Então a gente tem mais de 100 livros para fazer sorteio nos próximos eventos, que eu tenho certeza que quem não pegou de repente, talvez um que não vai ganhar hoje pode ganhar no próximo encontro. Em janeiro vamos ter atividades. A última edição do jornal desse ano sai no final dessa semana. Estou em processo de arrecadação e diagramação, arrecadação de recursos e diagramação do jornal. Então é um processo que exige bastante atenção, mas as contribuições de ambos os professores nós vamos publicar, se não nessa, na edição seguinte, pelo menos um resumo. Vamos ver como nós fazemos, sempre noticiamos quem colabora, né, com essas atividades, e sem vocês seria inviável a gente tentar promover um discurso, né, de aproximação do direito num espaço informal. Então, agora eu vou fazer a entrega dos certificados, peço que fiquem com a identidade na mão, e eu vou dar um livro então para cada um, presente, e conto com vocês em janeiro, apesar dos meses de férias. Aproveitem, porque a gente vai trazer muitos professores também, com boa vontade, como tiveram aí, a professora Heloísa, a professora Carla, Walter Ney, o professor Paulo, que apareceu de surpresa, o professor Rafael, Mauro, Marcos. Tivemos 7 professores hoje aqui. E a palestra vai estar no YouTube, então www.youtube.com/Carmela Bruni. É um canal que eu faço divulgação das palestras e que vai estar à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada. A gente vai tirar a foto ainda, né? Eu acho que vocês têm isso daí para eu vou fazer uma... eu queria que tu numerasse. Diz o nome, cadê minha mãe? Só lembra se é Fabiola. Me diz o número agora. Fabiola. É porque como eu tenho 8 livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. Tem que dizer os números. Então, como para não ficar assim dizendo o número, eu pediria que dissessem os nomes. A mãe ia marcar o número daí da pessoa, e daí eu vejo esses números e faço a sequência, só porque tem livro diferente daí.